Como você pode e deve se preparar bem para uma entrevista de emprego. É isso que eu vou comentar com você nesse vídeo, mas antes eu vou rodar a vinheta! Como você pode então se preparar bem para ir em uma entrevista de emprego? E aí, gente, o que eu vou falar aqui vai servir para jovem aprendiz, menor aprendiz, quem já é adulto, vale para todo mundo, porque o processo de entrevista de emprego é igual para todo mundo, certo? O que vai determinar muito como você vai fazer uma boa preparação é o tempo que você tem. Por exemplo, alguns jovens são chamados na sexta-feira vem um aviso de que na segunda-feira a pessoa vai fazer a entrevista de emprego. Então perceba que a pessoa tem aí, no mínimo 2 dias, e se foi avisado na sexta de manhã, 3 dias pela frente, tá? Mas tem pessoas que são chamados na segunda-feira para no outro dia de manhã já ir lá fazer entrevista de emprego. Então perceba que o tempo está bem reduzido. De qualquer maneira, algumas pessoas já saem na frente de outras. Por quê? Perceba, por exemplo, as pessoas que seguem o meu canal, que todo vídeo que eu posto toda semana aqui para vocês, a pessoa está assistindo. Sempre eu vou dando dica e tal, mesmo que o assunto seja currículo, eu falo alguma coisa sobre entrevista de emprego. Mesmo que o vídeo seja sobre entrevista de emprego, eu falo sobre oportunidades que estão abertas no momento. Então perceba que a pessoa sempre está antenada e o cérebro sempre está pensando em possibilidade de emprego, fazendo conexões neurais. As sinapses, justamente, elas vão ficando bem ativas e você não vai esquecendo as informações que eu passo, as informações relacionadas que você leu, viu na TV sobre mercado de trabalho, tá? Então perceba que você estar sempre se atualizando vai fazer uma diferença enorme. A hora que você for fazer a preparação, você já tem meio caminho andado. É por isso que é muito comum a pessoa que sempre assiste aos vídeos ir numa entrevista e se sair muito melhor que as outras pessoas. Porque mesmo inconscientemente ela foi se preparando e ela já estava com a mente ali, ó, já pensando, já com as conexões neurais aí bem ativas, bem despertas para esse tipo de assunto, esse tipo de comportamento, vestimenta, tudo aquilo que envolve, tá? Tocando em frente. Se você tem 3 dias ou 4 horas para se preparar, divida bem o tempo. Então a primeira dica é divida bem o tempo que você tem para se preparar. Vamos pensar então que você tenha 4 horas para se preparar para ir para uma entrevista de emprego. É claro que é um tempo muito curto. Qual seria a primeira coisa que você tem que fazer nessa divisão aí do tempo que você tem? O primeiro item que você tem que pensar é descobrir quais são as perguntas que devem cair. Quais são as principais perguntas que caem? Por que eu falo as principais perguntas que caem? Porque existem algumas perguntas que são pegadinhas, tá? A resposta para ela é igual à resposta que você tem para outras perguntas em entrevista de emprego. Então, se você entende a resposta básica para um item, você consegue responder várias perguntas. Por exemplo, eu tenho aqui comigo uma lista que tem muito mais de 40 perguntas de entrevista de emprego. Mas se você se preparar para 9, você consegue responder todas as outras. Quais são essas 9, professor? Eu tenho aqui uma playlist, tá, que fala sobre todas as perguntas. Mas principalmente se você procura oportunidades de jovem aprendiz, veja o vídeo 9 perguntas de entrevista de emprego para jovem aprendiz. Ali são as principais, que é feita para quem não tem experiência, portanto serve para estagiário, trainee, tá? Mas você pode ampliar bem mais aí a tua visão, né? O teu campo aí de possibilidade de responder outras perguntas vendo a playlist inteira. Mas principalmente essas 9, eu te sugiro você pesquisar e verificar uma por uma, tá? Uma vez que você já sabe quais são as perguntas que devem cair em uma entrevista de emprego, e aí além da lista que eu tenho, você pode conversar, se conhecer alguém que trabalha naquela empresa, com essa pessoa, conversa com essa pessoa que trabalha lá e pergunta: quando você foi lá? Quais foram as perguntas que foram feitas? Percebeu? Você vai ter um norte aí do que provavelmente vai cair.
Não conhece ninguém? Se prepare então com as perguntas que eu trago aqui para você. Mas além de trazer as perguntas, você tem que partir para o segundo passo, que também é muito importante. O segundo passo, as pessoas ficam muito tentadas a tentar fazer do jeito dela. E por isso, por fazer do jeito dela e não seguir a orientação que eu, por exemplo, passo aqui para vocês, a pessoa se embanana e não tem o desempenho que queria, tá? Vamos lá, é você escrever essa pergunta, não é digitar, não é ir lá no celular, tá? É escrever no papel. Escreva e depois elabore a sua resposta. Quando você for ver as perguntas que eu trago para vocês, aquelas 9 que eu falei que são principais, você vai ver que para cada pergunta eu trago exemplos de resposta. Mas isso não significa que a sua resposta seja aquela. Por exemplo, uma pergunta bem simples é: como você soube da vaga? E eu dou exemplos de como você pode responder. Mas às vezes você ficou sabendo da vaga através de um parente, e não da maneira que eu mostrei que poderia ser uma resposta. E aí, por falar uma mentira, depois você não consegue dar sequência se a pessoa continuar a perguntar isso para você. Então tem que ser a sua resposta, embora eu dou exemplos para cada uma das perguntas que eu cito naquele vídeo de 9 perguntas, tá? Um vídeo é só as 9 perguntas. E aí tem um outro vídeo para cada pergunta que é feita. Mas lembre, elabore a sua resposta e escreva ela, porque nesse processo de escrever você vai memorizar. Isso é muito importante. O terceiro passo, você já escreveu as perguntas, já elaborou a resposta depois de assistir aos vídeos em que eu te explico qual é a pergunta, por que ela é feita, o que se espera ouvir e exemplos. Você vai fazer o quê? Treinar. E aí eu vou te dar 3 possibilidades de treinar. A primeira delas é fazendo uma espécie de teatro. Você é a pessoa que vai ser entrevistada, pega aquela folha, dá para o teu pai, tua mãe, namorado, namorada, irmão, e peça para ele fazer as perguntas. E você vai responder para ele cada uma das perguntas. E ele vai dizer se você falou de maneira que convenceu ou se precisa melhorar em alguma delas. Então perceba, você vai ter a opinião de alguém. Não tem ninguém para treinar com você? Então você pode gravar no celular. Grave, responda para o celular e depois veja como foi a tua postura, como foi a tua resposta e se você se convenceu com aquilo que você falou, ou se precisa melhorar em alguma coisa. Não tem celular que grave bem? Vá em frente ao espelho, veja como você fica com a postura, né? Fica lá caído, tá na postura certa, mas sobrancelha caída, tadinho de mim, me contrata por favor. Uma empresa não vai contratar alguém com postura de derrotado. Então fique na postura correta, olhe no espelho ou olhe no celular e veja se você está com uma imagem de pessoa a ser contratada, porque é dinâmica, é diferente, uma pessoa com a postura correta. Legal? Treine. Se você tem 4 horas, 1 hora para cada um desses itens que eu estou falando. 1 hora treinando. Legal? Vamos então agora para a 4ª dica, ou 4º passo que você tem que dar. O 4º passo é dormir muito bem. E aí você fala, o que é dormir muito bem, professor? É você dormir 8 horas. Se você tem que estar lá 8 horas da manhã e tem que acordar 6 horas da manhã para pegar transporte e chegar até lá, então você tem que dormir das 10 horas da noite até 6 horas da manhã. O total de tempo que você dorme deve dar 8 horas. Isso vai ajudar você a levantar no outro dia com o teu cérebro pronto, ativo, para ir bem em qualquer atividade que vier. Seja uma dinâmica, seja uma entrevista coletiva ou entrevista individual. Enfim, o que vier pela frente, o teu cérebro vai estar ligado porque você dormiu bem. Então dormir bem é muito importante. Mas você não pode ir dormir. E aí, dica para quem não pulou o vídeo, ó, só quem não pulou o vídeo é que vai ter essa dica. É você, antes de dormir, repassar. Tá lá deitadinho na cama? Pega a folha e leia tudo aquilo que você anotou, tá? Dessas 9 perguntas. Então, mas eu me preparei, eu fiz tudo durante aquelas 4 horas. Perfeito. Mas vou dormir. Antes de dormir, releia. No outro dia, quando você acordar, for pegar o ônibus ou teu pai te levar de carro, seja lá como é que você vai para a entrevista,
você vai reler essas anotações. Você vai perceber que na hora da entrevista vai sair completamente diferente do que você tinha anotado. Mas, gente, comigo e com qualquer outra pessoa, sempre é assim. Porque a entrevista de emprego é uma conversa. Uma pessoa faz pergunta para tentar entender quem você é. Então você não tem que decorar o que está na folha. A folha é simplesmente um norte. É um rumo de como responder, o que responder. Você já vai preparado para o que provavelmente vai acontecer lá. Essa preparação bem simples, mas bem planejada, vai fazer muita diferença. Seja você ter 2, 3 dias para se preparar ou simplesmente 4 horas. Mas não deixe de assistir aos vídeos, se inscreva no canal, porque toda a informação que eu trago para vocês vai ajudando você a não esquecer, a manter as conexões, as sinapses aí suas sempre ligadas e antenadas no assunto. E isso faz muita diferença. Espero você no nosso próximo vídeo. Um abraço, gente!